como o governo identifica quais são os seus problemas e que estão levando, segundo o último levantamento que a gente mostrou aqui mais recentemente, que o governo Lula está começando a ficar claudicante em determinadas áreas, determinados setores da população brasileira. Mas tem um ponto que está sempre levado à frente nessa conversa, quer dizer, tem um problema de comunicação no governo. Tem um problema de comunicação de fato no governo para esse tipo de ação, onde é muitíssimo necessário que haja atuação firme, rápida, com informação de qualidade, com atendimento prestado de boa qualidade, porque até isso impacta, né? Alguém que tenha sido mal atendido num posto de saúde, numa unidade básica em algum momento, também pode ter como um dos itens para descartar uma ida, dizer, mas eu vou naquele lugar, vai demorar, vai levar um certo tempo. Mas o problema é comunicacional, eu acho, Fran, que resvala também nessa questão apresentada sobre febre amarela, sobre vacinação. O governo não está conseguindo driblar, ainda que o cenário de notícias falsas, mas outros problemas acoplados a isso também. Sim, Brain, a gente pode fazer uma recapitulação, por exemplo, quando teve a explosão, né, dos casos de dengue e ficou numa guerra de narrativas em que o Ministério da Saúde, de forma demorada, foi rebater, né, estados e municípios que diziam que a vacina não tinha chegado ali na ponta. Tanto é que, em função disso, em dezembro de 2024, né, o Ministério chegou a lançar um painel, né, que está lá no site, mostrando quantas doses de determinada vacina vai para o estado tal, vai para o município tal. Tudo isso para quê? Para rebater aí as críticas, né, muitas vezes, de prefeitos e de governadores, de que aquele insumo não estava chegando ali na ponta. Então, o governo ele se viu patinando principalmente aí na área da saúde, né? No ano passado, nesse sentido. Aí a gente fala de novo dessa questão de comunicação, porque quando o Sidônio Palmeira ele chega no governo esse ano, tomou posse ali dia 15, dia 14 de janeiro, mas já estava atuando ali nos bastidores. Um dos principais focos do governo passou a ser justamente o quê? Vamos identificar os problemas na área de comunicação do Ministério da Saúde. Porque o que era se dito era justamente que antes era praticamente inexistente essa preocupação com essa comunicação de forma mais centralizada, né? Então, por exemplo, desde que assumiu, Sidônio tem feito reuniões praticamente diárias, tanto com o pessoal da saúde, como também da área de educação, que são duas pastas muito importantes para qualquer governo que quer se manter, que quer se reeleger, que quer deixar um legado, né? Então, Então, a gente viu também no ano passado, por exemplo, a ministra Anísia tendo que responder não somente sobre esses casos da dengue, mas também sobre a questão de suficiência de vacina, como também uma pressão aí do Centrão em relação a esse ponto. No sentido de tentar apaziguar isso, eu lembro, por exemplo, que no início desse ano, a ministra já deu uma primeira coletiva justamente tentando já dividir responsabilidades. Então, para dizer, olha, a gente enviou a quantidade de doses X, para o governo tal, para o município tal, tudo isso que é para poder falar, olha, o governo federal tem feito a sua parte, agora depende dos outros. E o governo tem esbarrado também, um dos pontos que o Ministério da Saúde levanta para essa falta das pessoas, né, tá aí tomando a vacina e tudo, claro, surgiu muito também depois da pandemia, com a desinformação, com aquelas pessoas que não queriam tomar vacinas contra o coronavírus. Então, acreditam também que há aí digamos que ainda ficou um histórico disso, né? Ainda ficou isso no ar. Então, isso também preocupa o governo. Agora, esse ponto que a Adri diz, que realmente, né, as campanhas de vacinação e tudo isso, essa pelo menos seria a prioridade da nova equipe de comunicação neste instante. Então, o que se acredita é que nos próximos meses vão atuar nesse sentido, justamente para tentar melhorar. Agora, a gente já está no dia... Hoje é dia... 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, né? Então, assim, já foi quase um mês aí. Então, é hora de ver que campanhas, que peças publicitárias, o que o governo vai fazer nesse sentido, porque também não pode demorar tanto assim para dar qualquer tipo de resposta, principalmente quando a gente fala de educação. Tem que ser uma frase num boné, né? Bom. Pois é, né? E tem um ponto que me chama muita atenção, Fran e Adriana, é que a Fran mencionou no final da fala dela
do governo fazer campanhas. E eu já li antes da gente pesquisar, quando a gente está pesquisando aqui um pouco para tratar dos temas que a gente coloca no Tempo News, eu fui ler um pouco sobre assim, comunicação em saúde, né? Tem melhores práticas, o que é possível fazer. E tem uma questão que me chamou a atenção em uma das leituras que eu estava fazendo, que é sobre um pouco dessa estratégia muito que se chama campanhista dos governos até então. É de assim, a cada período mais crítico, ou quando se tem uma proximidade de uma determinada doença, você vai lá e faz muita campanha. Então assim, você pega um período especificamente daquele ano e começa a fazer campanha. Então você vai nos veículos de comunicação, vai no rádio, na televisão, no jornal impresso, vai para a internet. Hoje em dia você tem variações, pode contratar lá influenciadores, utilizar plataformas e redes sociais. Mas é sempre uma mobilização que ela está muitas vezes focada em questões pontuais, né? Assim, ela vai fazer uma campanha para agora fazermos uma vacinação para isso. Ao longo do ano você tem diversas campanhas. E eu acho que muitas delas acabam tendo linguagens muito pasteurizadas. Então você olha para uma campanha para tratar de dengue, de febre amarela, para tratar de vacinação contra HPV, depois para colocar o Zé Gotinha como símbolo, depois para fazer uma outra que vai tratar de dengue, daqui a pouco é para Covid. Mas todas elas, assim, elas parecem sempre ter um formato muito parecido. É uma ideia de uma campanha que a gente quase pega dos anos de ditadura militar, quando se criou lá Zé Gotinha como estratégia para tentar mobilizar a sociedade brasileira para combater doenças específicas daqueles períodos. Mas me parece que agora exige uma maneira diferente de se fazer campanha, de se fazer comunicação do público, e eu estou falando do público, dos poderes públicos, né, de representação, de Ministério da Saúde, das empresas que fabricam vacina, dos governos estaduais, das prefeituras, para fazer uma espécie de volta quase para o banco da escola. Se a gente não voltar a ensinar as pessoas e a explicar a elas com essa quantidade absolutamente avassaladora de informações mentirosas, falaciosas e que colocam em suspeição um dos grandes adventos da humanidade, que se chama vacina, a gente vai começar a perder essa guerra ano a ano, né? A gente já está vendo em alguns casos que não foi única e exclusivamente um ponto relacionado à Covid-19. Talvez ali tenha ocorrido como um catalisador uma percepção maior de que os antivacinas estavam circulando entre nós há algum tempo, mas que aquilo passou a ser potencializado. Mas claramente, olhando pelos dados, ainda que governos tenham conseguido, no estado de Minas Gerais, em outros estados, o governo federal, em alguns tipos de doenças, melhorar o seu cenário, não me parece ser algo que está estruturado para lidar com um problema que parece ser perene. Nós não estamos falando de, neste ano apenas temos uma redução na vacinação. As pessoas estão passando a questionar coisas que eram absolutamente dadas como líquidas e certas. Ninguém nunca se perguntou se havia vacina chinesa, japonesa, alemã ou qualquer outra coisa quando vacinava o seu filho sob paralisia infantil. Agora a gente começou a ter esse tipo de coisa. Então eu acho que a maneira de se fazer comunicação sobre saúde vai precisar ser modificada. Do contrário, a gente vai ficar tentando enxugar gelo num cenário que não parece ser de mudança radical. As redes sociais não vão desaparecer, negacionistas não vão simplesmente ir embora, ficar dentro dos seus quartos e parar de se apresentarem na esfera pública. A gente está perdendo um pouco a medida de que é preciso fazer alguma coisa para além das campanhas.